Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business. Vamos ao Antes pelo Contrário com Pedro Delgado Alves e José Eduardo Martins. Boa noite a ambos, sejam bem-vindos. Começamos pela reação a esta sondagem. Pedro, Seguro seria eleito com 51% dos votos e Ventura não iria além dos 27%, isto num quadro com 8% indecisos, 12% de abstencionistas. O que é que espelham estes valores? Digamos, boa noite em primeiro lugar, de alguma maneira o expectável face ao que foi o posicionamento logo a seguir à primeira volta dos vários candidatos, aquilo que era expectável que também pudesse vir a ser o comportamento dos seus eleitores, porque eu acho que mais do que olhar para os 51-27, o comparativo que serve para vermos o resultado que haverá nesta eleição presidencial com as anteriores é o dos votos validamente expressos. Portanto, o segundo número, os 66-34, é que aquilo depois há de medir com resultados presenciais. Quando, ao contrário dos outros casos e de outros contextos em que os válidos, em que brancos, nulos, etc., entram no bolo da distribuição de percentagens, como para efeitos das presenciais, o que conta é os votos validamente expressos, normalmente é este valor, este perfil de valor que é utilizado. E, no fundo, significa que há uma captação, uma estabilização dos eleitorados que ambos traziam da primeira volta, de forma bastante mais expressiva, e depois, em função das áreas políticas, a capacidade de maior crescimento que António José Seguro notoriamente tem, porque, e eu até acho que António José Seguro tem evitado fazer, ao contrário, ainda que André Ventura o acuse de fazer isso, não tem feito a narrativa desta ser uma campanha do antifascismo ou do combate à ditadura. Tem feito uma campanha muito mais centrada no perfil do Presidente da República, naquilo que ele quer desempenhar ou da forma como quer desempenhar as funções, o Presidente de todos os portugueses, da forma como quer projetar estabilidade nas instituições, e por isso é natural que não tenha tido dificuldade, se não em alguns dirigentes políticos, mas pelo menos nos eleitores que votaram em Marcos Mendes, de alguma maneira daqueles que votaram em Coutinho e daqueles que votaram no Almirante Gouveia e Melo, que é o único que ainda não se pronunciou. É verdade que tem havido formas muito diversificadas de tomar partido, ou seja, Marcos Mendes foi o mais claro de todos, disse exatamente o que faria. Coutinho de Figueiredo foi afinando ao ponto de ser lá por exclusão de partes, é quase um jogo de detetives que ele deixa aos eleitores, portanto diz que não vai votar em André Ventura, diz que não vai votar em branco, portanto ainda estamos aqui, pronto, mas acho que no fundo, como se dizia, para bom entendedor meia palavra basta, e portanto essa meia palavra está a ser dada e agora aguarda-se por acaso é engraçado as pessoas que se definem pelas meias palavras, não é? É cada vez mais. Estava uma coisa que tanto se falava de clarificação e tal, tinha que ter oportunidades de ouro para ser claro e foram desaproveitadas. E só para terminar, portanto, falta-nos Gouveia e Melo, que deu nota de que falará na próxima semana, mas, por exemplo, o facto de Rui Rio já ter tomado posição também de forma clara, de que vota António José Seguro, indicia também que, salvo alguns movimentos a partir dos apoiantes de Gouveia e Melo que declararam apoio à Ventura, o mais provável é que também, isto é especulação minha, mas que o mais provável, o mais natural seria isso, até em vários momentos ao longo da campanha, as tomadas de posição do Almirante Gouveia e Melo eram, em termos de substância, em termos de posicionamento político, eram contrárias às de André Ventura, portanto é muito estranho que a solução fosse outra de apoio que não esta. No plano partidário é que as coisas são um bocadinho mais acidentadas, se quisermos, mas mais uma vez eu acho que isso não influencia particularmente a escolha dos eleitores. Eu acho que os líderes partidários colocaram-se de fora, portanto tomaram as decisões que tinham de tomar a semana passada e depois os dirigentes e as pessoas com alguma notoriedade nos partidos à direita foram-se alinhando. A única exceção, talvez, e com isto mesmo terminava, no CDS é que as coisas são um pouco distintas, diria, porque aí sim eu acho que quer o líder parlamentar, quer a forma como as coisas, como se posicionaram, foram para lá daquilo que era apenas aquilo que a estratégia apontava. Ou seja, se a estratégia era fazer-se de morto e não tomar posição, bastava dizer muito menos do que foi dito, não era necessário estar a legitimar ou a dar nota da amplíssima legitimidade democrática da candidatura de André Ventura. Ou seja, há ali uma vontade de não perder terreno num determinado campo que é adverso e por isso é que também houve reações mais críticas nesta última semana. Em relação ao CDS. Está preocupado porque o leopardo não come. José Eduardo, alguma surpresa foi simpática a descrição como um gato. Com estes dados, nomeadamente pelo facto de André Ventura conseguir 27% dos votos entre os que na primeira volta não foram às urnas? Não, quer dizer, há aqui
nós estamos no terreno que ele gosta, que é um terreno muito fértil em emoções, e não sendo, como vocês sabem, António José Seguro, o meu candidato de eleição, se permitem o jeu de mots, tem sabido colocar-se inteligentemente bastante fora desse jogo de emoções que alguns têm tentado pôr em cima da mesa, no fundo, para combater uma ideia que me parece natural, saudável, que é uma espécie de resistência coletiva bastante transversal. Claro que André Ventura gosta de se fazer de vítima e há uns que, já lá vamos, também o ajudam a fazer-se de vítima de uma espécie de todos contra ele. Mas vamos lá ver, será assim? Porquê é que estão todos contra ele? Essa é que é a pergunta, não é? A pergunta não é se é errado estarem todos contra ele. Se as pessoas também me parece que estão todas contra Sócrates, eu acho que por alguma razão há de ser, que há ali uma espécie de... Vamos lá ver, eu não acho que Catarina Martins e Cavaco Silva costumam falar um com o outro para decidir quem apoiam. E não vão ao Bilderberg juntos. Não vão ao Bilderberg juntos, exatamente. E, no entanto, vamos lá ver, quando a candidatura do António José Seguro para esta segunda volta, e qual é o problema de nos afirmarmos contra um desvalor, mesmo quando o candidato não é o mais palpitante ou não o mais excitante, concedamos isso. É só um homem decente, normal e democrata. Se um homem decente, normal e democrata reúne apoios que vão desde generais a atrizes, maçons a católicos, o CDS, dizia o Pedro, a maior parte das pessoas que contam na história do CDS, nenhuma delas se pôs nessa espécie de patamar pré-união de direitas que não sei quais são, em que se puseram os dois deputados do CDS. Isso basicamente não aconteceu com mais ninguém. Paulo Portas, Lobo Xavier, toda a gente veio no fundo dizer a mesma coisa. Vamos lá ver. Paulo Portas e António Filipe, uma candidatura não concita apoios de liberais e comunistas por ser ou não ser de esquerda, ser ou não ser socialista. Há aqui uma fronteira que alguns à direita querem esbater, dizendo isto são só duas direitas, não é? Há um engano de duas direitas desavindas que um dia mais tarde vão ter que se juntar. A narrativa é protagonizada sempre pelos mesmos dois tipos de pessoas, as que forçosamente não querem ver o óbvio, que há uma diferença entre o radicalismo iliberal e a democracia plural, da convivência saudável e da separação de poderes. Quem não quer traçar essa linha, falo por duas razões. Há um patamar, isso vê-se muito nas redes sociais, há um patamar um bocadito mais oportunista, que é este destas transferências dos partidos a nível conselho, aquelas pessoas que nos partidos tradicionais nunca vingaram, nunca tiveram grande brilho, grande mérito. Nós passamos a vida a dizer que boa parte o PSD fornece muito refúgio ao Chega. Enfim, o Rui Rio até brincou um bocadinho com isso a determinada altura, a dizer que tinha lá mais uns para dar. Mas isso é um tipo de gente que, no fundo, o que é que está... Quando alguém não se coloca nesta eleição, deste lado, claro, que proporciona o resultado desta sondagem, está, no fundo, a cavar um lugarzinho ao sol. Ou seja, na estrutura local de um partido, e esse é o objetivo do Chega, eu não consigo perceber como é que os eleitores da AD, do CDS e do PSD não percebam que há um conselho a conselho, uma ameaça hostil, uma vontade de os substituir. O primeiro adversário nos conselho a conselho, neste momento do PSD e do CDS, é o Chega. E, portanto, isso, do meu ponto de vista, tem que ser combatido. O objetivo de liderança. Mas há outros que são aqueles das falinhas mansas, que vêm muito à televisão e escrevem nas colunas, alguns colunistas de direita. Uns que tentaram educar o PSD e foram mais ou menos desistindo, outros que nem por isso, mas que acham que, no fundo, há aqui uma espécie de... É aquela coisa bem portuguesa. Na verdade, ninguém está à espera que André Ventura se melonize e que isto passe a ser uma direita um bocadinho mais conservadora do que as outras. Não é isso que estão à espera. O que estão à espera, no fundo, é que um partido completamente vazio de competências, em que os deputados nunca chegam ao segundo polissílabo sem se atrapalharem, vá aproveitar estes intelectuais orgânicos da direita que, novamente, também nos partidos tradicionais nunca vingaram, e quando cheira a poder nunca falta pessoal político para preencher a prateleira. Felizmente, parece que vamos acabar com um resultado em que 2/3 das pessoas, apesar da insistência, apesar da situação difícil aproveitada pelo Chega junto de tantos eleitores, apesar da pobreza, apesar do crescer da desigualdade,
apesar de muita falta de respostas, as pessoas foram convocadas para, num momento essencial, dizer não, não é isto, eu não quero. Os católicos esta semana vieram dizer uma coisa que eu já aqui uma vez disse, nós não nos revemos nos valores e nos princípios de quem distingue uns dos outros, de quem não aceita uma convivência plural em sociedade e que, no fundo, somos todos filhos de Deus, que é aquilo que André Ventura e o Chega passam a vida a tentar explicar-nos que não somos todos filhos do mesmo Deus. Pedro, depois do debate, também com a campanha oficial já nas estradas, os dois candidatos não ficaram indiferentes à tempestade que atingiu o país. António José Seguro foi às zonas afetadas, mas não colocou isso na agenda. Isto é um facto político ou não? Vamos, está naquela circunstância, se colocasse na agenda, estávamos a discutir se ter colocado na agenda seria um facto ou não. Acho que é uma abordagem, enfim, saudável, isto é, não deixa de manifestar preocupação e procurar ir de interesse dos factos, não leva, digamos, a consequência de colocar na agenda seria ser acompanhado por uma comitiva, ser acompanhado por jornalistas, no momento em que manifestamente o que as pessoas precisam no terreno, quem está no terreno neste momento, precisam de sossego, no sentido em que precisam de conseguir recuperar da situação catastrófica em questão. E, portanto, não deixa de se ir inteirado dos problemas e, portanto, questionado, explicou, portanto, não colocou na agenda, nem fez gala de ter não colocado na agenda. Apenas depois lhe perguntaram que foi sem ter colocado na agenda. Isso parece-me uma boa opção dentro daquilo que é o risco de ser criticado por todas as razões. Já André Ventura, daquelas declarações que passaram há bocadinho, terá dito que estava indignado com o desaparecimento do Presidente da República. Tenho a certeza absoluta que se o Presidente da República tivesse ido a algum local, tinha sido André Ventura a dizer que é inadmissível a presença do Presidente da República no meio de uma campanha eleitoral. Portanto, ali é sempre fácil. Quando o registro é apenas qual é que é o facto para eu poder criticar, seja por que via for, o discurso escreve-se a si mesmo com mais ou menos ChatGPT a ajudar. E portanto, vê-se pelo tom, pelas intervenções e pela forma como ambos estão a encarar a campanha. A campanha, de alguma maneira, pode servir e deve servir uma campanha presidencial, que é uma campanha em torno de personalidades mais do que em torno de programa político. Quando muito se insiste em perguntar aos candidatos a Presidente da República, aqueles que são verdadeiramente candidatos a Presidente da República, o que é que fariam para melhorar isto, aquilo ou aquilo outro? A resposta só pode ser aquelas que António José Seguro tem dado. O Presidente da República não faz isso. Já como André Ventura não é apenas um candidato a Presidente da República, até se pode questionar se a intenção principal é mesmo essa, e continua a ser um líder partidário, obviamente traz a agenda do seu partido e do que é que faria, mas não é essa a eleição que estamos a ter. E nesta eleição que estamos a ter, aquilo que as pessoas querem saber é como é que vou testar, isto não é um período experimental do Presidente da República, mas é quase, no fundo é a entrevista de emprego do Presidente da República. Como é que o Presidente da República se comportaria numa determinada circunstância? Neste caso, perante uma calamidade, perante uma questão com estas uma intempérie com estas circunstâncias, como é que se comportaria? E vê-se o caminho nas estradas. Uma pessoa a tentar inteirar-se dos problemas e falar com as pessoas do local onde sofrem, e alguém que está fundamentalmente a procurar ser ele próprio um tornado adicional e uma fonte adicional de problemas, disparando para todos os lados, designadamente atacando o Governo. E, portanto, é esta oscilação entre o chapéu. Agora sou líder do Chega e, portanto, tenho que atacar o Governo, mas, ao mesmo tempo, sou candidato à presidência da República, não deveria ser isso que eu estava a fazer, que mostra verdadeiramente que, para além de todas as razões que já aqui temos vindo a apontar, pelas quais é muito fácil a muitos eleitores separar as águas, mesmo que André Ventura tivesse deixado a liderança do Chega e tivesse encarado isto como uma candidatura séria de tomar conta da presidência da República, continuaria a carregar sempre essa cruz de ter a personalidade que tem, de ter as opiniões que tem e de querer mudar o registro da República Democrática que temos desde 76. Nesta circunstância, para além de tudo isso, leva o lastro atrás de continuar a ser o líder do Chega e de querer levar para Belém aquilo que não faz parte das funções do Presidente da República, nunca fez e nunca deverá passar a fazer, que é o jogo partidário puro e duro, como não deixa de fazer, como se vê em todas as intervenções que faz. O teste aqui é ficar à margem de qualquer oportunismo político? Deve ser o objetivo. Os incêndios, em primeiro lugar, uma nota muito breve, se vocês permitem, não quero prolongar a discussão que aqui durou toda a tarde de como sabemos tudo e noutro sítio, eventualmente até com outro povo, isto podia ser tudo diferente, até porque uma calamidade é uma calamidade, é mesmo por isso que não se prevê. E uma nota breve, eu acho que toda a gente que tem familiares, ligações, pessoas na região centro, está como eu hoje à procura de alguém que ainda não encontrou e, portanto, o que se passou foi verdadeiramente grave. A situação de calamidade é mais que devida à declaração, não vou discutir a oportunidade
E, sinceramente, o que se passou é tão sério. Há tanta gente a passar esta noite sem telhado, que, como acho que nunca aconteceu no passado, que de facto os políticos deviam todos abster-se de comentários sobre isto. Mas também, eu acho que André Ventura também não cresce para já muito mais do que isto, porque está protegido por essa circunstância. O Pedro referiu, no fundo, espera-se sempre dele que diga alguma coisa, mas também nunca se espera muito dele que diga alguma coisa mais do que seja espalhar brasas ou ter uma atitude inconsequente. Tu dizes bem que ele não está verdadeiramente nesta eleição, coisa que o adversário também não lhe disse no debate e todos reparamos. Mas não deixa de ser extraordinário. Ele tem um objetivo na eleição, não é isso que eu não estou a dizer. Ou seja, ele tem um objetivo, mas que não é, claro, não é a presidência da República, não é o exercício daquelas funções, é outra coisa. O exercício é continuar a sua caminhada política de ir acrescentando, tornando-se no centro das atenções e até por isso, volto ao que dizia a semana passada, bem merecia ser combatido. Mas independentemente disso, eu acho que algumas pessoas, estamos no limite das pessoas que não são imunes àquela técnica de, mesmo quando põe o programa dele em cima da mesa, ele nunca põe programa nenhum em cima da mesa, ele é capaz de estar a comer croquetes e a acusar-te a ti de estar a comer com um croquete na boca, a acusar-te de estar a comer croquetes. Aquilo no debate, a quantidade de vezes que ele disse ao oponente, o senhor não tem solução nenhuma, e quando ele dizia exatamente as mesmas coisas, ou seja, ele elencava problemas sem verdadeiramente passar ao diagnóstico seguinte, porque, nomeadamente na saúde, é muito mais difícil do que se julga, como vários têm aprendido. Basicamente, ele consegue essa proeza, que é estar sempre a desconversar, e isso nem importa, já nem há ali nem há uma espécie de exigência, não é de educação, essa já ficou lá muito para trás, não é uma espécie de exigência nenhuma de rigor. Portanto, o Ventura, nessa medida, é um político abençoado, pode ir dizendo coisas que noutros seria uma barbaridade e que nele as pessoas encolhem os ombros por cada haver outra coisa qualquer que, sobretudo para aqueles a quem interessa, que há de valer a pena no fim. Vamos a notas rápidas sobre outra questão. Pedro, após mais uma morte, por que razão Trump insiste na controvérsia e impopular ofensiva do ICE, da Polícia de Imigração? Ele tenta uma espécie de recuo estratégico, ou seja, há aqui com as mudanças nas lideranças dentro do ICE, a admissão do Bovino, o tom conciliatório no registro de Trump, mas a nota que conversou com o governador e que aquilo permitiu identificar caminhos alternativos, eu acho que terá percebido, não por convicção, ou seja, não mudou de convicções, terá percebido que há danos na respectiva base eleitoral que estão a ser provocados pela falta de humanidade e pela forma muito abrasiva como está a atuar. Até, curiosamente, na tentativa de arranjar desculpas para a morte que recentemente se registrou, a segunda morte que se registrou, infelizmente, até vai ao ponto de conseguir provocar e chatear os defensores do porte de armas. Portanto, a National Rifle Association faz uns comentários à resposta do Trump, que, no fundo, a certa altura a justificação é ele estava com uma arma na mão. E, portanto, os mesmos argumentos que no passado uma pessoa com uma arma na mão até tem um perfil de um determinado eleitor de Trump, em que aquele direito a ter o uso de porte de arma é um valor inatingível e que não devia ser objeto de ataque. Portanto, na tentativa de justificar tudo isto, há fissuras na base eleitoral. Há eleições em novembro e, portanto, não há aqui nenhuma mudança, diria, de objetivo, mas, taticamente, há aqui uma vontade de fazer algum recuo. Hoje, por exemplo, havia notícia de que até a forma como o ICE foi recrutado, ou como recruta os seus agentes, é ela própria um risco significativo para o movimento de Trump e os MAGA. Hoje houve notícia que um consulado do Equador foi invadido. Houve uma tentativa de entrar num consulado no Minnesota, precisamente por agentes do ICE. E depois vai saber, detectou-se qual era o perfil daquele agente, uma pessoa que teve uma formação de 40 dias, que não tinha verdadeiramente experiência para poder estar numa força de segurança ou numa força policial. Ou seja, ele está a criar mais riscos do que aquele da vantagem eleitoral que retira. Agora, uma coisa é certa, há um plano, enfim, não sei se é o plano do 2025 da Heritage Foundation ou outra coisa, mas há uma vontade de fazer muitas coisas muito rapidamente, não tanto com o receio de que as eleições intercalares possam privá-lo de uma maioria para fazer mais coisas no Congresso, ou até com o objetivo de condicionar a própria forma como esse ato eleitoral poderá vir a decorrer com uma prévia intimidação. Portanto, há vários fatores que nos levam a levar a continuar a estar preocupados com o que está a acontecer, mas sinais de que quando enfrentado, Trump recua. E houve aqui um momento em que não é por causa disso que ele recua, só mesmo para terminar, peço desculpa. Os democratas perceberam que, por exemplo, o financiamento para o ICE era uma coisa que tinham ao seu dispor para o privar da capacidade de fazer e para já estão a bloqueá-lo e estão a obrigá-lo
a recuar. O que é que Trump põe à prova? Trump... Trump, a pessoa, Trump, tudo aquilo à volta, o Miller e todos os outros. O que é que Trump... Eu concordo com o Pedro, isto é absolutamente tático. As midterms iam ser um desastre, boa parte da base republicana achou que isto foi tudo um exagero e, portanto, tudo isto é tático. Mas se eu posso acrescentar, tendo concordado com a maior parte do que o Pedro disse, 10 reis de mel coado, esta conversa, transporto muito brevemente para aqui. Isto, o mundo está todo ao contrário. Os meus grupos do WhatsApp eram todos de comida e transformaram-se todos em grupos de discussão política. E uma das discussões que temos entre gente da nossa geração, uns que sempre acharam que da América viria o mal e outros que sempre acharam que da América viria o bem, os segundos tentam pôr isto em perspectiva. Bom, mas estes são os mesmos tipos que deportavam com o Obama. Este senhor que ele acaba de mandar para o Minneapolis era o mesmo que o Obama. No fundo, o Obama foi o grande deportador, como se quiserem ir ao streaming ver a série que lá está sobre o ICE, sobre os primórdios de tudo isto, o demonstravam. O que é que mudou com Trump? Mudou com Trump duas coisas. Uma muito importante, o enforcement foi atrás não só dos que praticavam crimes, mas de todos, para todos serem deportados. Isto faz com que neste segundo mandato haja muito mais gente a ser deportada, mas depois toda a parafernália, o aspecto protofascista dos dirigentes, a brutalidade com que todos os dias parece que estamos a ver a caça aos judeus em Varsóvia, voltando a um tempo de uma brutalidade de pessoas sobre outras pessoas que nós, assim com esta transparência, não conhecíamos. Há alguns cínicos que dizem que o que Trump acrescentou foi uma espécie de transparência a coisas que já se passavam na América e que, assim tão transparentes, se torna mais fácil detestar, odiar e pôr de lado. José Eduardo, Pedro Delgado Alves, boa noite a ambos e obrigada. Boa noite.